Bem, o tema da noite é onde o orgulho pode nos levar. O orgulho é algo que talvez não é claro para todo mundo, né? O que é ou como ele se comporta. Então vou tentar passar um pouco sobre isso para ajudá-los a refletir sobre esse assunto, que é orgulho. Bem, para começar a falar sobre orgulho, antes gostaria de contar uma historiazinha pequena para conseguir ilustrar isso. Então era uma vez, tem os nossos personagens aqui, que é o Romeu e a Julieta, né? Por que eu estou usando o Romeu e a Julieta? Porque o assunto aqui de orgulho tem muito mais a ver com a Itália do que aqui. Aqui no Brasil não é comum a gente ter esse tipo de situação, né? Então o Romeu e a Julieta eram um casal normal, eles se gostavam muito, eles eram um casal feliz, assim por dizer, eles viajavam, né? Eles tinham bastante atividades extras, eles andavam, eles tinham uma série de afinidades, por exemplo, livros, né? Um casal bastante típico, né? Bastante feliz, inclusive. Porém, no dia a dia, né, antes disso, o maior sonho do Romeu, qual era? Era viver o resto da vida com a Julieta. Esse era o maior sonho, o grande sonho dele. E qual era o maior medo dele? Era perder a Julieta. Era isso que Romeu vivia, para ter esse sonho e tinha esse medo principal, que era viver com ela e, casualmente, talvez perdê-la, né? Esse era o grande medo. No dia a dia, como é que era o Romeu? Ele era um pouco ciumento. Né? Nesse relacionamento, apesar do casal ser feliz, ele era um pouco ciumento. Ele dizia que o ciúme era o tempero da relação. Né? Quem não tem ciúme é porque não gosta de fato, aquela coisa toda. Né? Então ele dizia que era o tempero da relação. E aí, o que acontecia é que quando a Julieta estava, por exemplo, falando sobre livro com alguém, o Romeu sentia ciúme, perdia a cabeça, né? E mandava alguns desaforos. Xingava, brigava e assim por diante. Em casa, em qualquer situação, novamente, o Romeu perdia a cabeça e começava a falar tudo isso em virtude dos ciúmes. Quando a Julieta estava com amigos, o que acontecia? Mesma forma. O Romeu perdia a cabeça e entrava em discussões, em briga com a Julieta. E o Romeu, como qualquer italiano normal, ele tinha razão, né? Ele queria que a Julieta mudasse, porque ela era o problema. Sempre ela tinha que mudar. Ele tinha razão em cima dessa situação. A Julieta até revidava da mesma forma, porém ela sofria muito mais. E aí, um certo dia, o que acontece com o casal? Numa dessas discussões, onde o Romeu aqui perde a cabeça, a Julieta se indigna e vai embora. Enfim, acabou a história. O que eu quero trazer para vocês? O que ilustra essa história? Bom, vamos lá, vou dar alternativas para vocês. Letra A. Essa história ilustra como o Romeu é burro. Essa história ilustra como a Julieta, que é impaciente, né? Não aguentou a parada, fugiu. Ou como age o orgulho? Alguém quer chutar aí? Tá, vou acelerar aqui, né? É a letra C, tá? Para quem não acertou, é a letra C. Como age o orgulho? Porque nem sempre o orgulho é aquela coisa que é dramática, que é explosiva. Às vezes não, às vezes o orgulho é um pouco mais intrincado na gente. E o orgulho, ele vai sabotando a nossa felicidade. E não somente sabotar a nossa felicidade, ele sabota também as nossas oportunidades. Quem aqui já não teve oportunidades que reconheceu depois, mas deixou passar porque por algum motivo, né, o orgulho bateu? Então, além de sabotar a nossa felicidade, ele sabota muito no dia a dia as nossas oportunidades. E nos faz tomar muitas decisões equivocadas. Muitas decisões equivocadas. Como eu mostrei na história, se o maior sonho do Romeu era viver com a Julieta, por que ele causou a separação? Vocês entendem que isso não faz sentido? Né? É um contrassenso? Ou seja, o orgulho levou o Romeu justamente no caminho oposto que ele queria. O caminho que ele queria evitar. E quem aqui sente ciúme? Acho que aqui não é o caso, né? Vocês não sentem. Mas, suponhamos que vocês sentissem ciúme, o que acontece quando vocês sentem ciúme? Vocês estão caminhando na direção que vocês querem com aquela pessoa? Ou ao contrário? Porque ciúme leva a briga. Então por que a gente está junto se a gente briga? Faz sentido isso? Não faz? É a mesma situação aqui do Romeu e da Julieta. E é isso que eu questiono para vocês. Faz sentido? Gostaria que vocês refletissem, né? Sobre não só o ciúme, como a gente vai ver, mas o ciúme ilustra muito bem isso, né?
que essa parte possessiva, não faz o menor sentido a gente estar com a pessoa e brigar com ela. A gente quer ficar com ela, mas a gente briga. Por quê? Uma das consequências do orgulho é exatamente a cegueira e a criação de ilusões. A cegueira não é física, tá, gente? Cegueira mental, de fato. A gente fica cego por algumas coisas e a gente ignora completamente o resto. Ou a gente entra numa situação ilusória onde aquela realidade só existe na nossa cabeça. Isso é bem complexo. E quem começou a tratar muito sobre isso, vocês já devem ter ouvido falar de Sigmund Freud, né? É um neurologista austríaco, no final do século XIX, início do século XX. Muita gente conhece, mas nunca viu nada sobre ele, de fato, né? Só viu falar porque o Freud explica, aquelas brincadeiras todas, né? Mas, de fato, o que o Freud trouxe para agregar aqui? Ele diz que o orgulho é um mecanismo de defesa do ego. Ele começa a explorar essa situação de que o orgulho é um mecanismo de defesa do ego, de aspectos que não são tratados interiormente. Quando eu falo ego, tem muita gente também que confunde um pouco o ego. Ah, parece que o ego é uma coisa do mal, né? Parece que o ego é uma coisa ruim. Não, não é, tá, gente? Para entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Este primeiro círculo é o nosso mundo interno, aquilo que está aqui dentro, que nós dominamos, né? Aquilo que nos compõe. E esse segundo círculo aqui é o mundo externo, aquilo que nós não temos controle, que está além da gente. Onde é que se encaixa o ego nesse esquema aqui? O ego está entre esses dois, ou seja, o ego é uma instância da gente que funciona como mediador entre o mundo externo e o nosso mundo interno. Quando está tudo resolvido aqui no nosso mundo interno, o ego ele faz esse papel de mediador. Vamos imaginar aqui que o ego é como se fosse o porteiro e nós somos o prédio. O ego é o porteiro do nosso prédio, ok? Só que, quando o nosso interior, nosso mundo interno não está bem resolvido, nós temos uma série de coisas não resolvidas, seja familiar, seja de educação, de propósito, enfim, um monte de coisas aí que não estão resolvidas no nosso mundo interior, o nosso ego está aqui e no mundo exterior, a qualquer sinal de agressão ou qualquer coisa que ameace este nosso mundo interior, o que o ego faz? Ele enche, ele cresce, ele tenta se defender, ele tenta defender o nosso interior aqui que não está bem organizado. Então, se nós somos um prédio e o ego é o porteiro, imagine que nesta situação, o porteiro, ele imagina que é o dono do prédio. E é assim que age. Então, essa é a situação onde o ego ativa as defesas, né? Então, o ego, vocês viram que ele é tranquilo, ele é parte da gente. Só que quando nós estamos com coisas não resolvidas internas, o ego ele assume esse mecanismo de defesa. Que alguns deles, dá para citar aqui, por exemplo, o mecanismo de negação, né? que quando o ser recusa em aceitar uma situação que ocorre com ele. Qual é esse mecanismo? Um exemplo, eu me demito se eu for rebaixado. Né? Uma situação que normalmente, eu vou ser rebaixado no meu cargo, se isso acontecer eu me demito. Quem está agindo? O orgulho. Ele está assumindo uma defesa nessa situação. Outro caso de sublimação, que é quando a gente transforma algo inaceitável em socialmente aceito. Por exemplo, eu não limpo aqui a minha mesa, a minha bandeja, para não tirar o emprego daquelas pessoas que trabalham aqui. Ou outra também, que eu já ouvi várias vezes, que é eu não ajudo porque fulano tem que aprender. Quem está falando aí? O recalque, né? Outro mecanismo de defesa que deprecia ou afasta a possível ameaça ao seu ego, né? Então, fulano se veste assim por carência. Então, a gente começa a depreciar em virtude de uma possível ameaça que o nosso ego está tendo. O mecanismo de racionalização, que é uma justificação, que ele cria uma justificativa falsa para não lidar com a verdadeira. Então, quando eu estou discutindo com alguém, eu falo, eu estudei isso, logo eu sei o que eu estou falando. Quem está falando aí, na verdade? O ego, é um mecanismo de defesa. Mecanismo de introjeção, né? Se fulano faz, eu também faço. Quando tu, de fato, tenta se introjetar no comportamento de outras pessoas. E o de projeção, que muda de atitude por ser incapaz de lidar com o próprio ódio. Ou seja, quando nós não gostamos de alguém, né? Eu odeio alguém,
E depois de um certo tempo fica mais fácil para eu dizer que fulano me odeia do que eu odiar aquela pessoa, ou seja, eu troco essa situação. Eu nem sei o que a pessoa sente, mas como eu não gosto dela, eu digo que ela não gosta de mim porque é mais fácil de aceitar isso. Enfim, eu trouxe só alguns mecanismos, né, que Freud coloca, que ele trabalha, porém o objetivo aqui não é a gente ficar falando sobre, teoricamente, quais são os mecanismos. É só para ilustrar para vocês que sim, isso é estudado, que isso existe e que vale muito prestar atenção sobre isso. Ajuda a nos conhecer, a gente se identificar em cima disso. E o que eu quero trazer é que esses mecanismos, o problema é que eles vão criando barreiras densas dentro da gente. Fica muito complexo de lidar com a nossa realidade interior por causa dessas barreiras. E são tão densas que dificultam, inclusive, da gente se reconhecer como orgulhoso. Todos são orgulhosos, menos eu. É que nem inveja, né? Ninguém tem. Então o orgulho funciona muito dessa forma, ou seja, é difícil se reconhecer como orgulhoso. Então como é que a gente pode identificar se eu sou ou não orgulhoso? Bom, trouxe um resumo aqui de algumas situações que talvez vocês consigam se identificar. Por exemplo, numa discussão ou num ambiente qualquer, eu me contrario por qualquer motivo eu me sinto contrariado. É uma característica de um orgulhoso. Reage a qualquer observação ou crítica, necessita chamar atenção, seja positiva ou negativamente, faz prevalecer as suas ideias, não ouve ou menospreza as ideias dos outros, julga, categoriza ou se compara a alguma pessoa que esteja em foco, não aceita a possibilidade de seus erros e age evasivamente, demasiada importância à posição social ou prestígio pessoal, acentuado o sentimento de posse, não admite se humilhar diante de ninguém, uso da ironia e do deboche para com todos. Às vezes nós não temos isso aqui de forma muito acentuada, mas nós temos várias incrustadas na gente. E às vezes a gente toma de vez em quando uma ou outra situação. Isso é bem comum e todos aqui possivelmente temos isso, né? Então a gente pode ter várias dessas características. No livro Depois da Morte, do Leon Denis, ele fala um pouquinho sobre, no capítulo 45, sobre orgulho, riqueza e pobreza. O que ele diz sobre orgulho? De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Bastante forte, né? Mais adiante, outro trecho. Este cancro é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades de classes e dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra. Inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam os nossos destinos longínquos. O orgulho não se desvia somente do amor dos nossos semelhantes, pois também nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos com sua superestima o valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. E aí, em nossa vida, como é que a gente consegue então reduzir o orgulho? Ou controlar esse? Só existe uma forma, que é o exame rigoroso de nossos atos e pensamentos, que pode nos induzir a uma frutosa reforma. Basicamente essa é a única forma, ou seja, nós olharmos para dentro e fazer esse rigoroso exame das nossas atividades, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Só que como a gente vai fazer isso se a gente não sabe o que é o orgulho? Por isso que eu trouxe anteriormente Freud, justamente para conseguir ilustrar esses mecanismos. Quando a gente consegue entender, fica mais fácil aceitar e posteriormente tratar. No livro Seara dos Médiuns, do Chico Xavier, ele coloca 3 atitudes que ajudam a identificar não só o orgulho, mas como o egoísmo e o próprio bem. O que diz ele? Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer. O bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha,
O orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. E para a gente encaminhar para o final aqui, trago a reflexão, né? Onde o orgulho pode nos levar? Este é o tema central da palestra. Enfim, vocês já devem ter visto que o orgulho nos leva ao isolamento e ao sofrimento, consequentemente. Que quem aqui já não se afastou de pessoas justamente por isso, pelo orgulho? E quantos a gente já não viu se afastarem da gente justamente por orgulho, por briguinhas bestas, por discussões por bobagem? Quem aqui não tem isso no dia todo? Com os nossos cônjuges, nossos amigos, enfim, aquelas discussões por bobagens, tipo um casal deve brigar mais de 90% por bobagem, simplesmente reflexo do orgulho, simplesmente porque o seu ego foi atacado e nisso houve um mecanismo de defesa. E quando ambos ficam nessa briga, gera um circuito infindável aí de agressões até que alguém ceda, o que nem sempre é comum, né? E existe essa imagenzinha que eu achei muito bacana, que é o ego vai te levar longe, então a mãozinha levando o cidadão lá em cima do cume, né? Na verdade aqui não seria o ego, né? Como vocês viram, o ego não é mal. O ego é só uma instância da gente, então substituiria pelo o orgulho vai te levar longe, leva mesmo. Só que ele vai te deixar lá, sozinho. E acho que essa frase resume tudo. Onde tem orgulho, fica difícil existir amor. Então esse lance de que o ciúme faz parte do amor, gente, não caiam nessa, isso é uma ilusão. Onde tem orgulho, fica difícil existir o amor. Ou tem um, ou tem o outro. Não tem como existir os dois. Ok? Fica a reflexão, mais uma vez, como sempre, eu trago a frase amai-vos e instruí-vos, porque eu acredito muito nisso. A partir do momento que tu consegue se instruir, fica mais fácil, inclusive, amar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Então, acredito e fica a dica. Algumas opções de leitura aqui. O ego e os mecanismos de defesa, apesar de Freud ter colocado sobre esse assunto, quem transcorre, quem aborda bastante é a filha de Freud, Anna Freud, que escreve basicamente sobre os mecanismos. Então, daqueles que eu citei ali, existem outros 10 ainda, possivelmente, eu acho que são 18 mecanismos ilustrados, que fica fácil de ler e entender exatamente como nós operamos, ou como o nosso ego opera. É autoentendimento, autoconhecimento. E, evidente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro basicamente moral, que também ajuda a compreender exatamente o ego, o orgulho, a vaidade e assim por diante. Então, recomendo esses dois livros. Ok? Fica a reflexão aqui, para todos conseguirem enxergar, olhar para dentro, né? E conseguirem melhorar a si e a gente conseguir ser cada dia um pouquinho melhor. Muito bem, eu convido a todos novamente então para fechar os olhos, para a gente receber o passe, se possível recolher um pouco as pernas para facilitar.